A nossa mensagem de hoje está em 2 Coríntios capítulo 13. Versículo 8. Então você já pode abrir ali a sua Bíblia ou acessá-la no seu smartphone. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Apenas um versinho, o verso 8, onde, divinamente inspirado, o apóstolo dos gentios escreve: porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade, prevalecendo pela verdade. Há um episódio do Novo Testamento, quando Jesus Cristo está para ser crucificado e ele se encontra com Pilatos e diz ao governador romano: para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. E Pilatos sacode os ombros e diz: e o que é a verdade? Não poderia haver maior contraste entre aqueles dois personagens. Jesus Cristo, disposto a morrer pela verdade. Pôncio Pilatos, indiferente, pouco se lixando para a verdade. Queridos, essas duas atitudes, essas duas posturas têm se reproduzido no mundo de hoje. Vivemos numa época em que a verdade parece estar no cadafalso, pronta a receber um golpe de misericórdia, porque há muitos que não acreditam na verdade, que atacam a verdade. E devo dizer, com lamento no meu coração, muitos até que abandonam a verdade. Entretanto, não nos iludamos, a verdade prevalecerá. É dela a última palavra, a vitória lhe pertence no final, porque, como a Bíblia diz, nós nada podemos contra a verdade, porque o nosso Deus é um Deus de verdade, e porque o pai da mentira, que é o diabo, já está vencido. Então, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos nos apegar à verdade, se quisermos prevalecer, se quisermos vencer. Partimos do pressuposto de que existe a verdade. Mais do que isso, do pressuposto de que a verdade é um fato inquestionável. Parece desnecessário afirmar isso. Entretanto, há uma filosofia no mundo moderno, ou pós-moderno, que afirma não existir a verdade. De acordo com essa filosofia, princípios morais absolutos não existem. Tudo é relativo, tudo é cultural, tudo é pessoal. A sua verdade pode ser diferente da minha. O que é certo para você pode ser errado para mim. E ninguém está certo. E ao mesmo tempo todo mundo está certo. Porque a verdade não existe. É um pensamento tão atravessado, mas é ensinado nas faculdades. Se você está num curso universitário, é possível que você já tenha ouvido isso da boca de algum professor. Eu me lembro de um professor, quando eu fazia faculdade, que ensinou isso na sala de aula. E ele dizia, com todas as letras, não existe a verdade. Não existe o certo e o errado. Isso é relativo, isso é cultural, isso é pessoal. Cada um tem a sua verdade. Não existe o certo, não existe o errado. E ele disse isso lá na aula. Mas no final do semestre, ele deu prova. E corrigiu a prova, e colocou certo e errado, e deu nota. É absurdo, é uma contradição tão óbvia,
capaz de ser vista por qualquer criança, como um professor universitário não vê. É porque a Bíblia diz que o Deus deste século, que é o diabo, cegou os olhos dos entendidos. A verdade é que a verdade existe, e todo mundo sabe disso. E você quer ouvir dos lábios de um cônjuge, de um pai, de um filho, de um amigo, nada menos do que a verdade. Agostinho, bispo de Hipona, que viveu no distante século IV, já dizia: a existência da verdade é evidente, pois aquele que nega a existência da verdade concorda que a verdade existe. Desculpa, que a verdade não existe. Mas, se a verdade não existe, a não existência da verdade passa a ser uma afirmação verdadeira. E se alguma coisa há de verdadeira, a verdade existe. Simples assim. E o homem disse isso há 1600 anos. Não dá para entender porque, tanto tempo depois, ainda tem gente que diz que a verdade não existe. Esse pensamento moderninho já existia lá na época do Agostinho. E já era lançado por terra pela lógica, que é a arte do raciocínio correto. Então a verdade existe e nós precisamos ter convicção disso. Agora, amados, se a verdade existe, onde podemos encontrá-la? O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, que está lá em João capítulo 17, no verso 17 falou algo muito interessante. Ele estava orando pelos seus seguidores, estava orando por você e por mim. E a certa altura ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia Sagrada, a Escritura, a palavra de Deus é a verdade. É a nossa única regra de fé e de prática. Se nós queremos encontrar a verdade, nós iremos achá-la, sem dúvida, na Bíblia, na palavra de Deus. E digo mais, irmãos, é por isso que a Bíblia é tão atacada. O mundo não se preocupa tanto em atacar os pastores, em atacar os crentes, ou atacar as igrejas. Mas como o mundo ataca a Bíblia? Querem queimar a Bíblia, rasgar a Bíblia, proibir a Bíblia, censurar a Bíblia, reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia. Porque a Bíblia tem a verdade. E como nós precisamos da verdade? A verdade nos santifica. É isso que Jesus Cristo está dizendo nesse verso. A verdade nos liberta, como disse o Salvador em outro texto famoso. A verdade ilumina os nossos passos, nos salva das superstições, dos desvios religiosos, nos poupa do sofrimento que o pecado traz consigo. E Deus, que nos ama, nos deixou ensinamentos de verdade nas páginas do Santo Livro. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. É por isso que a Bíblia, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, é perseguida. Mas é pela mesma razão que nós devemos amar a Bíblia. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e, acima de tudo, praticar a Bíblia. Porque nela encontramos a verdade. Queridos, o que era verdade ontem, continua sendo verdade hoje, e será verdadeiro amanhã. Ou ontem não era verdade. O que é verdade no Brasil, será verdade na China, nos Estados Unidos e na Holanda, ou no Brasil não é verdade. O que é verdade para mim, é verdade para você, ou não é verdade para mim. A verdade não precisa de avaliações, de aceitações para existir, ela simplesmente existe. A verdade não é criação do homem,
a verdade é instituição de Deus. E se você quer conhecer a verdade, leia a Bíblia. Porque ali nós encontramos as declarações de um Deus fiel que jamais nos enganaria. E da primeira à última página, a Escritura é divinamente inspirada. Charles Spurgeon, pregador famoso do século XIX, dizia o seguinte, com a sua eloquência habitual: irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro que procuramos, e a Escritura é o único campo onde podemos cavar para encontrá-lo. A Bíblia contém aquilo que os homens odeiam, a verdade. Então, se a verdade é um tesouro, o X marca o lugar, e o lugar é aqui. Se a verdade é um tesouro, a Bíblia Sagrada é o campo onde devemos cavar. E a Bíblia é tão perseguida, tão odiada, tão negada, exatamente porque contém a verdade, ela é a verdade. Qual deve ser a posição da igreja com relação a esses fatos? E aqui eu quero caminhar para o final. A igreja deve anunciar e viver a verdade. E agora eu convido você para meditar um pouco nesse versinho. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. O apóstolo está escrevendo ao seu discípulo e dizendo: Timóteo, escrevo essas coisas para você, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Paulo tem a igreja em alta conta. E ele diz aqui algumas coisas maravilhosas sobre a igreja. Ele diz que a igreja é a casa de Deus. Ele diz que a igreja é a casa do Deus vivo. Mas ele também diz que a igreja é a coluna e o esteio da verdade. A igreja é o baluarte da verdade. É isso que Paulo está dizendo aqui. A igreja é a torre da verdade, a fortaleza da verdade, o refúgio da verdade. A igreja é o lugar onde a verdade é guardada, é protegida, é defendida, e a partir da qual a verdade é anunciada. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, precisa ser um refúgio da verdade. Se a verdade não for encontrada em lugar nenhum do mundo, precisa ser encontrada na igreja. A igreja é a coluna da verdade, é o esteio da verdade. Então à igreja foi dado este privilégio e essa responsabilidade de defender a verdade, de preservar a verdade, de anunciar a verdade ao custo da sua própria vida, do seu próprio sangue. Mas mais do que isso, a igreja deve ser a vitrine da verdade, o mostruário da verdade. E eu gosto dessa palavrinha que Paulo usa para conversar com Timóteo, a palavra proceder. Paulo está dizendo: Timóteo, eu quero que você saiba como você deve proceder, como você deve se comportar. Não é isso que proceder significa? Porque, amados, olhem para mim, prestem atenção. Não adianta conhecer a verdade se nós não a vivemos. Se ela é uma teoria, mas não a prática. De nada nos serve entender bem e viver mal. A igreja precisa ser ortodoxa. E essa palavra ortodoxo significa verdadeiro, verdadeira fé, verdadeira crença. A igreja precisa ser ortodoxa, ela precisa ser bíblica. Ela não pode ser levada por ventos de doutrina, não pode se abrir para heresias. Uma das responsabilidades da igreja é lutar pela sã doutrina. E eu creio que esta é uma igreja que cumpre com essa responsabilidade. Mas, meus amados, irmãos da Igreja Batista em Mata da Praia, não é suficiente acreditar certo. É preciso viver certo. Não é suficiente ter a melhor teoria. É preciso equilibrá-la com a melhor prática.
Porque, meus amados, se conhecemos bem, mas vivemos mal, se temos conhecimento da verdade e a anunciamos, mas não a praticamos, não a vivemos, isso tem nome, e o nome disso é hipocrisia. E poucas coisas afastam tanto o ser humano de Deus, quanto a hipocrisia, a falsidade religiosa. Por isso a igreja não deve ser apenas a coluna, o esteio, o refúgio da verdade, deve ser também o seu mostruário, deve ser a sua vitrine. As pessoas precisam ver a verdade na maneira como a igreja vive, não apenas na maneira como a igreja fala, canta ou ora. Amém, meus irmãos? Isso é importantíssimo. O autor de Provérbios diz: compra a verdade e não a vendas. Não abra mão da verdade. E uma igreja precisa estar disposta a ser perseguida pela verdade. Se os homens não quiserem ouvir a verdade, e por isso o templo de uma igreja começar a esvaziar e a esvaziar e a esvaziar, ainda isso será preferível a ter um templo cheio às custas da verdade. E eu queria citar o reformador do século XVI, Martinho Lutero, que já dizia: a paz, se possível, a verdade, a qualquer preço. Somos pacificadores. O quanto depender de nós, devemos ter paz com todos os homens, mas a verdade a gente não negocia. Amém, meus irmãos? Que esta igreja, e que cada membro desta igreja, e que eu e você tenhamos este compromisso. Deus me ajuda a ficar firme na verdade, e assim tentações não irão nos desviar, e assim falsos pensamentos não irão nos seduzir, e assim nós iremos prevalecer pela verdade. Irmãos, prevaleçamos pela verdade. Há uma história engraçada e real sobre um seminarista. Ele era do interior, igreja pequena, bíblica, animada, firme na doutrina, mas ele se sentiu chamado para ser um pastor. Então ele deixou aquela igrejinha da cidadezinha e foi para a capital. E agora ele era um seminarista, estava estudando no seminário, tudo era novo para ele, cidade grande, outros costumes, outros pensamentos. No domingo ele foi a uma igreja. O que ele não sabia é que aquela era uma igreja que havia abraçado o liberalismo teológico. E não era mais uma igreja firme na doutrina, como era a igreja que ele tinha deixado lá na sua cidadezinha do interior. E ele se assentou e ouviu o sermão. E o título do sermão do pastor era: toda crença está certa. Esse era o título do sermão do pastor. E o pastor começou a pregar isso. Toda crença está certa. Os cristãos estão certos, mas os budistas também estão. E os muçulmanos, e os shintoístas. Nós não podemos considerar a nossa verdade maior do que a verdade deles, porque todas as crenças estão certas. E ele saiu por aí, desfiando, destilando o seu veneno. Claro que ele não tinha base bíblica para afirmar isso, porque não é isso que a Bíblia ensina. Mas aquela era uma igreja liberal, aquele era um pastor liberal, eles já tinham deixado a Bíblia de lado há muito tempo. Então o que ele citava, ao invés de versículos da Bíblia, eram filósofos, eram artistas, eram celebridades, sempre tentando reforçar a sua tese, que era: toda crença está certa. Quando terminou o sermão, quando terminou o culto, o pastor foi para a porta para despedir os irmãos. Aquele rapaz passou pela porta, alguém chamou e apresentou o pastor, disse: pastor, olha, quero apresentar aqui esse moço, ele é um seminarista.
Aí o pastor ficou animado, diga: ô meu jovem, prazer, me diga, o que você achou do sermão? E o rapaz, meio acabrunhado, disse: Senhor, eu prefiro não falar. E o pastor disse: não, que isso, pode falar, todas as crenças estão certas, o que quer que você fale, estará certo. Aí o seminarista disse: tá bom, pastor, então eu vou falar. Eu acho que o senhor vai queimar no inferno. Se tudo está certo, aquele moço estava certo. Queridos, não abramos mão da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.